Olá, pessoal do nono ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a AV2 do terceiro bimestre, que o assunto é Guerra Fria e Ásia. Vamos lá, pessoal? Então, primeira coisa para a gente definir, por que o nome Guerra Fria, né? Todo mundo já sabe porque os conflitos entre as duas principais potências envolvidas, os Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, representante, líder do bloco socialista, diretamente eles nunca entraram num conflito quente. Diretamente, um nunca atacou uma bomba no outro, um nunca teve o conflito de atacar diretamente a nação do outro. Mas houve momentos de tensão, de frieza, de conflitos indiretos e disputas simbólicas e reais indiretas. Então, daí o nome Guerra Fria. Quando que a Guerra Fria começa? A Guerra Fria começa quando a Segunda Guerra Mundial termina e os dois principais países envolvidos venceram a Alemanha de Hitler e, ao invés de celebrarem que derrotaram algo que preocupava o mundo, eles começam com outro assunto que preocupa o mundo. Os Estados Unidos deixam uma mensagem muito simbólica ao final da Segunda Guerra Mundial. Eles atacam duas bombas atômicas, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, num país que já estava rendido em alvos que não foram alvos militares e que não eram estratégicos. Os historiadores eles têm duas interpretações para este fato. Uma seria uma espécie de retaliação, de vingança contra o ataque à base naval do Havaí de Pearl Harbor, que os japoneses fizeram com pilotos kamikazes. Eles mostraram assim, olha o que acontece com quem mexe com os Estados Unidos. Mas a interpretação que realmente os historiadores mais consideram é de que isso era um recado para o início da Guerra Fria. Era um aviso para a União Soviética e para todos que se aliassem com a União Soviética. Olha o que acontece com quem ficar contra o poderio bélico dos Estados Unidos. Está aqui mostrado o nosso poder de forma concreta. Muito bem. Como nós já falamos, a Guerra Fria é caracterizada por um mundo bipolarizado, com dois polos. O polo que defende o capitalismo, o liberalismo do Adam Smith e o socialismo do Karl Marx. Gente, essa tabela está aqui nessa revisão, não é por acaso não. Acho que você que é um pouco ligado já pode perceber por que eu pus essa tabela aqui. Então o melhor jeito de preenchê-la seria, vou tentar preenchê-la aqui em tempo real, tá? Então, como chama o pai do capitalismo, idealizador do capitalismo? É aquele cara que pregava livre concorrência, não intervenção do Estado, como se fosse o Adam Sandler e o Will Smith competindo por Oscars. Lembram disso? O capitalismo, então, baseia-se na competição, certo? Que vença o melhor e sem a intervenção do Estado. Um dos aspectos positivos do capitalismo é que ele realmente gera progresso. Nem sempre esse progresso é sustentável, mas o fato de haver competição entre as pessoas e as empresas, que vença o melhor, se isso for feito de forma ética, de forma honesta, gera algum progresso, gera algum grau de ambição e motivação. O aspecto negativo é que quando as pessoas e as empresas ficam muito sedentas pela competição, elas podem ser pouco éticas. Esta competição, ela pode gerar uma ambição desmedida que tende a atitudes pouco éticas, Então tende a atitudes pouco solidárias. A gente vai colocar aqui como aspecto negativo justamente esse individualismo, este egoísmo exagerado, tá? Que para alguns é um aspecto positivo quando bem medido. Já o sistema socialista defendido pela União Soviética, em teoria,
né? O idealizador é o Karl Marx, junto com o Engels, mas o Marx ficou mais famosão, tanto é que às vezes o socialismo é chamado de marxismo, né? Ao invés de competição, ele, em teoria, é baseado na cooperação, na igualdade. Não interessa se você é o neurocirurgião, a faxineira do hospital. Em teoria, vocês teriam salários muito semelhantes, né? Porque todos estão contribuindo para o bem da sociedade. Em teoria, isso também é muito bonito. Por quê? Porque geraria o aspecto positivo, a solidariedade, né? Um dos principais partidos aí desta vertente do mundo, na Polônia, chamou-se Solidarność. Qual que é o aspecto negativo? O ser humano tem uma tendência à preguiça. Quando você sabe que a sua renda está garantida, que o seu salário está garantido, você sendo dedicado ou não, existe uma tendência a gerar acomodação, né? Uma preguiça. Então, lógico que estamos falando de maneira muito rápida, muito geral, os dois polos, a tese e a antítese. E entre esses dois polos eles têm muitas sínteses possíveis, tá? Muito bem. Essa tabelinha vale a pena você guardar com carinho, não em cola, no entendimento. Outra tabelinha que vale muito a pena você entender é o que cada país fez para conseguir mais países adeptos ao seu bloco. Como se fosse aquela brincadeira de crianças, quem quer ficar do meu lado põe o dedo aqui que já vai fechar. Ao invés de falarem isso politicamente, economicamente, militarmente, o bloco dos Estados Unidos falou, olha, quem ficar do meu lado sabe o que vai ter? Vai ter a organização do Tratado do Atlântico Norte. O Exército Comum Capitalista. Como você vai fazer para lembrar que a OTAN é militar? Os tanques de guerra. Ou o barulho que uma bomba faz. OTAN, OTAN, TAN, TAN. Não foi muito boa. Já o Bloco Socialista oferecia o Pacto de Varsóvia. Sem querer desmerecer as armas russas, que são muito poderosas, mas comparada com as americanas, elas eram consideradas verdadeiras vassouras. Varsóvias, vassouras. Bom, só para associar. Economicamente, os Estados Unidos ofereceram ajuda econômica e o país até aceitou, inclusive para o Japão, onde ele atacou as duas bombas atômicas, e essa ajuda econômica, esses empréstimos, que era um mar de dinheiro para todos que ficassem do lado dos Estados Unidos, chamou-se Plano Mar de Dinheiro para todos que ficassem do lado dos Estados Unidos. Não é assim que escreve, não. É Plano Marshall, tá? Já quem ficasse do lado do bloco socialista, economicamente, poderia fazer parte do comércio comum socialista, Comecon, e teria a China como mercado consumidor, bilhões de pessoas. É só você lembrar, quer comercializar com China, quer comer com China, comer com China. Ixi, isso daqui eu espero que não tenha sido xenofóbico, e se foi, mil desculpas, mas é só um jeito de associar. Comer com, tá? E aí, por fim, eles tinham estratégias de espionagem. Se você ficasse do lado dos Estados Unidos, do bloco capitalista, e você fosse um governo que tivesse opositores comunistas, você poderia contar com a ajuda da CIA, a Central Intelligence of America, com a doutrina Truman. Você é da nossa Truman? Então você é da nossa companhia, CIA. E quem ficasse do lado da União Soviética receberia ajuda dos espiões da Kremlin General Bureau, KGB. Outra tabelinha que vale a pena você guardar com muito carinho. Joia, não vai falar, o professor falou que eu tinha que guardar com carinho, eu trago aqui no peito, para olhar o tempo inteiro durante a prova. Não é isso. Guardar com carinho no entendimento. Vamos lá.
A Guerra Fria, como nós já falamos, ela não teve conflitos diretos, mas ela teve conflitos indiretos no cinema, né, nos filmes, nas obras de arte. Aqui temos dois selos para mostrar a corrida espacial. Os soviéticos são os primeiros a mandar um ser vivo para o espaço, a cachorrinha Laika. Já os americanos falaram, olha, nós somos os primeiros que chegamos à Lua. E assim por diante. E cada um celebrava e divulgava a sua missão espacial com mais brilho do que o outro, para mostrar como era uma nação poderosa. Isso ia para os Jogos Olímpicos, isso ia para uma série de questões simbólicas, mas também ia para questões bem quentes, apesar da guerra ser fria. Ia para a produção de armamentos, tá? Ia para a corrida armamentista. Cada país produzia mais armas que o outro. Existia um cálculo, não sei por que fazem esse tipo de cálculo, mas que a quantidade de bombas atômicas e de armas que esses países construíram seria suficiente para destruir o mundo mais de 49 vezes. Meu, se destrói a primeira, não precisa das outras 48, né? Mas enfim, é um cálculo desses que a gente não sabe ao certo se são verdadeiros ou se são só especulações. O fato é que os arsenais militares eram gigantescos. E o que chegou mais perto de ser uma guerra quente foram guerras em dois países asiáticos que Estados Unidos ajuda uma parte do país ou o governo e União Soviética ajuda outra parte do país ou a população, né? Então, só para a gente gravar, normalmente a União Soviética ela ajuda a porção norte e normalmente os Estados Unidos ajudam a porção sul. Foi assim no caso da guerra da Coreia. Nós temos a Coreia do Norte apoiada pela União Soviética e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. O paralelo, né, a linha imaginária que divide as duas Coreias é o paralelo 38, que houve um acordo celebrado pela ONU, onde cada tropa deveria respeitar este paralelo, mas em 1950 a Coreia do Norte decidiu mandar tropas para a Coreia do Sul, com o apoio da União Soviética. Os Estados Unidos falaram assim, olha, então nós vamos ajudar o Sul. A China falou, então a gente vai ajudar o Norte junto com a União Soviética. E o mundo respirou muito tenso, porque, e aí, vai começar a Terceira Guerra Mundial? Não começou, houve muitas mortes, óbvio, mas foi celebrado o Acordo do Paralelo 38, onde Coreia do Norte e Coreia do Sul acabaram ficando com limite muito definido. Outro conflito bastante simbólico foi a Guerra do Vietnã. A população apoiava o Vietnã do Norte com medidas mais locais, com medidas mais ligadas à distribuição de renda. Mas no Sul havia um governo que queria se aliar aos Estados Unidos. Doutrina Truman, Plano Marshall. A população era contra a guerra e os Estados Unidos achavam que era muito simbólico apoiar o Sul e o Sul levar o capitalismo para o Norte. Só que a população local, os Vietcongs, eles tinham uma estratégia de conhecer o terreno com as selvas, de conhecer estratégias de ficar escondidos em árvores, em galerias subterrâneas, que mesmo todo o poder de fogo e de armamento dos Estados Unidos não foi suficiente para vencer. A população também tinha estratégia de uns monges budistas que com muita tranquilidade, não sei como é possível, se autoimolavam, tacavam fogo no próprio corpo e meditando morriam queimados para mostrar que a guerra não era o caminho para a solução das coisas. Isso tudo foi comovendo o mundo, gerou músicas, soldado foi ao Vietnã lutar com Vietcongs, enfim, o mundo ficou a favor de movimentos da paz, a onda hippie do paz e amor
em Woodstock também foi contra a guerra e foi gerando toda uma pressão em que os Estados Unidos, sofrendo derrotas e mais derrotas militares, decidiram considerar o Vietnã vitorioso. Parece que foi a única guerra que os Estados Unidos de alguma maneira admitem que perderam, e olhe lá, ainda fazem uma série de filmes para dizer que eles só perderam porque os inimigos usavam estratégias desonestas. Guerra é guerra, cada um vai usar a estratégia que for necessária para ganhar. Quem tem armas usa muitas armas. Quem não tem armas usava a estratégia de esconderijos, de armadilhas e coisas desse tipo. Tá bom? Gente, veja se você saiba bem essas 4 coisas. Você sabe o contexto, fim da Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, mundo bipolarizado. Você sabe a definição, o período de bipolarização do mundo, quando o mundo ficou dividido entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. O que os Estados Unidos ofereciam para quem ficasse do lado deles. Então, economicamente, o Plano Marshall, militarmente, a OTAN, e politicamente, ali, a ajuda da CIA, da Central Intelligence of America, a doutrina Truman. E o que o lado soviético, o que o lado socialista oferecia. Então, politicamente, militarmente falando, oferecia o Pacto de Varsóvia. Economicamente, a Comecon, poder comercializar com os países socialistas, principalmente com bilhões de pessoas da China. Estrategicamente, ali o que oferecia? Agentes secretos da Kremlin General Bureau, a KGB. Gente, assista esse vídeo quantas vezes você precisar. Leia o capítulo, enfoque nas partes grifadas, consulte as suas anotações, entre no site, veja os videozinhos, responda aos testes, tem lá, e você irá muito bem na nossa AV2. Um grande abraço e até a próxima!